Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Adriana Reide e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que você já sabe vai de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Estamos sim ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter da Jovem Pan e também pela rede Jovem Pan News. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandada por Marcelo Álvaro Antônio. A mudança é feita por decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no começo da gestão do presidente. Com a mudança, passam a ser de responsabilidade do Ministério do Turismo a Política Nacional de Cultura, a regulação dos direitos autorais, a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Além disso, o apoio ao Ministério da Agricultura para a preservação da identidade cultural de comunidades quilombolas e o desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural e do setor de museus. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz para você também. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento que decidirá se réu pode ser preso após condenação em segunda instância. O julgamento começou em outubro e 7 ministros já votaram. Faltam os votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Polícia Federal abre inquérito para investigar depoimento do porteiro de condomínio de Jair Bolsonaro. Ministério Público Federal pede que seja apurado se houve obstrução de justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa contra o presidente. Ministro da Cidadania Osmar Terra vai representar o presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse de Alberto Fernandes como presidente da Argentina. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros. Governo federal revoga decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar em vigor desde 2009. A norma proibiu o avanço do cultivo em biomas como Amazônia e Pantanal. Presidente do Chile, Sebastián Piñera, é processado por crimes contra a humanidade após violência em protestos. As manifestações deixaram milhares de feridos e ao menos 20 mortos, 5 deles por ação direta de agentes de Estado. Governo da China diz que concordou com os Estados Unidos em retirar tarifas adotadas durante guerra comercial em fases. O acordo pode ser assinado este mês entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping em um local ainda a ser determinado. Esses e outros destaques desta quinta-feira agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10h05. Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Quem traz o destaque pra gente agora é o repórter Afonso Marangoni. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da legalidade de prisão após condenação em segunda instância. Um dia antes da sessão, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na corte, disse não ver efeito catastrófico para a operação se o entendimento for alterado. Ele negou que uma eventual mudança possa favorecer a impunidade. Segundo Fachin, os ministros estão apenas decidindo qual é o marco inicial do cumprimento da pena e, independentemente do resultado, ninguém sairá do julgamento declarado inocente. O ministro disse ainda que ninguém deve ser solto automaticamente se o entendimento mudar. Para Edson Fachin, cada caso deve ser analisado pelo juiz responsável, que pode decretar a preventiva e manter o réu preso se os requisitos forem atendidos. Entre os possíveis beneficiados com uma mudança de entendimento estão o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. O julgamento da prisão após condenação em segunda instância começou no dia 17 de outubro e até agora 7 dos 11 ministros do Supremo já votaram. Nos últimos 9 anos, o STF já se reuniu ao menos 6 vezes para analisar o caso. Desde 2016, vigora o entendimento de que réus podem começar a cumprir a pena de forma antecipada, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até agora, o placar está em
em 4 votos a favor e 3 contra a prisão após a segunda instância. Os ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski defenderam que condenados só cumpram pena quando todos os recursos, inclusive em tribunais superiores, forem esgotados. Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux já se posicionaram pela prisão após a condenação em segunda instância. Ao votar, Marco Aurélio Mello disse que a Constituição não deixa dúvidas. A culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo crime. Que ordem natural é essa? Apurar para, selada a culpa, prender em verdadeira execução da pena. Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, disse que em 31 anos de Constituição, por 24, o STF considerou que prender já na decisão de segundo grau não fere a presunção de inocência. Não se pode transformar esses tribunais, seja um Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, tribunais militares estaduais, onde existirem, em tribunais de mera passagem. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito às exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário, é enfraquecer o Poder Judiciário. Ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia, além do presidente da Corte, Dias Toffoli. Gilmar Mendes já votou das duas formas, mas recentemente tem feito críticas à prisão em segunda instância e já indicou que deve votar contra o entendimento. O decano do Supremo, Celso de Mello, sempre que foi chamado a se posicionar, foi contrário ao cumprimento antecipado da pena. Já Carmen Lúcia foi a favor da prisão em segunda instância todas as vezes. A tendência é que Toffoli desempate o julgamento. Em 2016, ele votou a favor da prisão em segunda instância, mas desde então tem sido contra essa possibilidade. Na semana passada, inclusive, o presidente do Supremo enviou uma proposta ao Congresso para impedir a prescrição até o fim do julgamento de recursos nos tribunais superiores. A proposta, que alteraria o Código Penal, prevê que os prazos de prescrição sejam interrompidos quando houver recursos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, por 6-4, o Supremo rejeitou um pedido de revisão da condenação do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Em 2018, ele foi sentenciado pela Corte a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por desvio de finalidade na aplicação de empréstimo de banco público. Ainda em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avalia que o resultado do leilão do pré-sal frustrou as expectativas de governadores e de prefeitos. Vamos agora com Levi Guimarães. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou frustrada a quebra de expectativa com o leilão do petróleo do pré-sal, que arrecadou 69 bilhões de reais. A previsão inicial era de 106 bilhões de reais. Para o deputado, é preciso ouvir análises de especialistas do setor sobre as causas do resultado. É uma informação negativa, sem dúvida nenhuma. A nossa expectativa é que o setor privado tivesse maior interesse, né? Agora vamos ver com os analistas do setor por que o setor privado fugiu do leilão de hoje. Por outro lado, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, considera que não houve derrota por parte do governo e classificou o leilão como exitoso. O leilão desta manhã foi considerado um sucesso, diferente do que vem sendo equivocadamente veiculado. 70 bilhões significa que este foi o maior leilão deste tipo no mundo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, destacou que as 2 áreas não vendidas nesta quarta ainda vão ser leiloadas no ano que vem. Ele também vê o resultado como positivo. E antes que lancem dúvidas sobre o resultado do leilão,
Quero lembrar que 70 bilhões foram arrecadados com as duas áreas arrematadas. Trata-se de grande volume de recursos que ajudarão o governo, estados e municípios a equilibrar suas contas. Já para a oposição, o resultado é reflexo de uma política equivocada de venda de bens públicos e de seguidas instabilidades provocadas pelo governo, como afirma o deputado José Guimarães, do PT. Não teve nem concorrência, porque não teve quem se interessasse. O desmonte que eles estão fazendo do Estado não está dando segurança para os investidores virem ao Brasil e confiarem no governo. É um desastre amplo, geral e restrito. Parlamentares têm relatado uma frustração por parte de prefeitos e governadores. A expectativa era que eles recebessem do governo federal o percentual de 30% do valor arrecadado até o dia 28 de dezembro. De Brasília, Levi Guimarães. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com 40 senadores para pedir apoio ao novo pacote de medidas econômicas. De Brasília, a reportagem é de Luciana Verdolim. Olha, para tentar garantir apoio às propostas encaminhadas essa semana ao Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu ontem com cerca de 40 senadores. Foi pedir apoio para garantir a aprovação das matérias. Ele defendeu a necessidade de uma mudança de cultura no país. O ministro admite que algumas propostas vão caminhar mais rápido. Outras, como a questão da discussão em torno dos fundos constitucionais, deve demorar. O ministro ressalta, no entanto, que o governo está disposto a ouvir e negociar todas as medidas. O ministro da Fazenda que disser, ou da Economia que disser que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. Porque o Congresso é soberano, o presidente da República é um poder constituído, o Supremo é outro poder, o ministro não tem voto. O ministro é alguém que está ali, é um servidor público, temporariamente. Então ele não tem, seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. A oposição já começa a se mobilizar para dificultar ao máximo a vida do governo. Depois de 14 anos no poder, sem conseguir avançar na questão em torno da reforma tributária, cobra agora rapidez e o envio logo da proposta aqui do Palácio do Planalto. A líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Fegali, classificou as medidas encaminhadas ao Congresso de PECs da agiotagem. Então é uma falsa troca, é uma mentira o que esse governo está dizendo. Eles invadem autonomias de poder judiciário, de estados e de municípios. Eles descapitalizam o BNDES, eles extinguem o FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, rebate as alegações e afirma que o que se busca nesse momento é a construção do consenso. Com relação a uma das propostas mais polêmicas, que é a possibilidade de fusão daqueles municípios com menos de 5 mil habitantes, ele ressaltou que, na verdade, o que se busca é a responsabilidade fiscal em todos os níveis de governo. Porque nenhum município pode viver só de transferência. Cada município brasileiro, por menor que seja, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter uma arrecadação própria mínima. E o governo definiu. O que o governo definiu é que cada município tem que ter pelo menos uma receita própria de 10% da receita total. É 10%. Hoje qual é a média? Hoje a média é próxima de 7%. O presidente Jair Bolsonaro, na saída ontem do Palácio da Alvorada, tentou minimizar as críticas, afirmando que a população seria consultada. O porta-voz da presidência, Rego Barros, no entanto, deixou bem claro que a consulta não será popular. A expressão textual do senhor presidente precisa ser traduzida da seguinte maneira: é o povo, por meio do nosso Congresso Nacional, Senado e Câmara, que haverão de analisar as propostas que o governo endereçou, tratando de uma ampla reforma, incluindo, obviamente, esta que nós estamos tratando, que é a questão dos municípios. Na proposta entregue pelo presidente Jair Bolsonaro e pela área econômica essa semana lá ao Senado Federal, não há previsão de se consultar a população. A Confederação Nacional dos Municípios, no entanto, lembra
que a necessidade de plebiscito para a criação ou fusão de municípios está prevista na Constituição. Afirma ainda que é um equívoco falar em simplesmente acabar com os pequenos municípios e que não se pode avaliar a eficiência de uma administração apenas com os indicadores previstos na PEC. Segundo o Ministério da Economia, hoje existem no país 1.254 municípios nessa situação, cuja arrecadação própria é menor que 10% da receita total. A ideia do governo é também atuar para restringir a criação de novos municípios no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que todas as propostas já foram previamente discutidas com as lideranças, mas o governo sabe que essa questão vai enfrentar muita resistência no Congresso, até por conta da proximidade das eleições municipais do ano que vem. Bem, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nega a falta de ação do governo em relação ao vazamento de óleo no Nordeste. O destaque é de Matheus Meirelles. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre as causas do óleo nas praias do Nordeste brasileiro. O pedido para a realização da audiência foi feito pelos deputados Leonardo Monteiro, do PT, e Jandira Fegali, do PCdoB. A oposição acusa o governo de inércia e cobra ações contra o crime ambiental. Ricardo Salles detalhou o andamento das investigações sobre a origem do material, mas admitiu que é difícil saber quanto óleo ainda pode aparecer. Que mesmo utilizando todo esse monitoramento que nós fizemos por satélite, radar, as informações de navios da Marinha, o avião do IBAMA, etc., a detecção é muito difícil. Muito difícil. Porque ao não se saber qual é a origem, você não sabe onde ir olhar para saber se continua saindo óleo, se tem a fonte permanece, né? Então, essa é uma dificuldade técnica. Realmente. O ministro negou lentidão do governo na resposta ao desastre ambiental. A sessão foi marcada por provocações e acusações de parlamentares da oposição. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, apontou os problemas causados pelo derramamento de óleo. O senhor continua com esse mesmo sorrisinho irônico, mas enquanto o senhor ri à toa, tem milhares de trabalhadores nordestinos que estão tendo a sua fonte de renda, sua atividade econômica prejudicadas em função dessa tragédia sem precedentes no litoral nordestino brasileiro. São pescadores, marisqueiros, pequenos comerciantes, trabalhadores de rede de hotelaria, sem contar em tantas outras pessoas que estão tendo risco, estão tendo a sua saúde exposta, porque estão tendo que retirar no braço o óleo que está tomando conta do litoral nordestino. Sâmia Bonfim reclamou que o ministro do Meio Ambiente se esquivou das perguntas. Questionado sobre o contingenciamento de verbas para ações do ministério, Ricardo Salles atribuiu o problema às gestões anteriores. O contingenciamento não é corte, é contingenciamento, é decorrência do que nós recebemos em termos de fragilidade econômica. Eu não vou me alongar aqui nesse aspecto, para o deputado não dizer que eu estou aqui politizando um tema. Não se faz pedalada nem mágica fiscal ou orçamentária. Se lida com a realidade. Quem nos entregou os órgãos ambientais com 50% da força de trabalho desfalcada foi o governo anterior. O Temer é a consequência do impeachment da presidente Dilma, que foi justamente cassada porque pela incompetência e pelos escândalos de corrupção e ineficiência, assim o Congresso, que a senhora faz parte, decidiu empichar a presidente Dilma. O ministro Ricardo Salles deixou a audiência apressado, alegando que tinha uma conferência com órgãos de controle norte-americanos para discutir a situação no Nordeste. Segundo o IBAMA, fragmentos de óleo foram identificados em Mucuri, no extremo sul da Bahia, quase na divisa com o Espírito Santo. Por conta da contaminação, a suspensão de visitas ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos foi prorrogada até o dia 14 de novembro. A Delta Tankers informou nesta quarta-feira que, além do Bubulina, principal suspeito do vazamento, outros 4 navios gregos estão sendo investigados como possíveis responsáveis pelo derramamento de óleo. A empresa nega qualquer relação com o desastre. A Marinha não confirma os nomes das demais embarcações, mas diz que pediu informações às autoridades gregas no mês passado. Até agora, mais de 4.000 toneladas de resíduos foram retirados das praias do Nordeste. 10h21, o governo brasileiro espera arrecadar até 7 bilhões e 800 milhões de reais no novo leilão de áreas de petróleo. É o Rodrigo Viga que traz lá do Rio de Janeiro mais informações sobre o assunto para a gente ao vivo. Bom dia, Viga.
O leilão terminou agora há pouco e não foi bem sucedido de novo, viu? Ali atrás, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais e pela internet, estão o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Júnior, e também a Renata Isfer, secretária de Óleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, além do diretor-geral da ANP, Décio Odoni. E hoje eles estão dando um tom de realismo depois de ontem dizerem que foi um sucesso o leilão, quando na verdade isso não aconteceu, e agora ambos disseram, né, o ministro e o diretor-geral da ANP, que ficaram surpreendidos com o resultado final desse leilão. Vamos trazer aqui esse resultado final. Eram 5 áreas, tá, Adriana? Ouvintes internautas da Jovem Pan, que foram ofertadas pelo governo. 4 bicaram. Apenas aquela que era pole de 10, a mais interessante, foi arrematada, foi vendida pelo valor de 5 bilhões de reais. Ou seja, o resultado final do leilão de hoje é de 5 bilhões de reais e os quase 8 bilhões não foram alcançados. O problema é que, mais uma vez, a protagonista do leilão foi a Petrobras, exemplo do que aconteceu ontem. Hoje, ela entrou em parceria com a chinesa CNODC, que já tinha feito uma parceria ontem no leilão do excedente da seção onerosa. E agora, eles falam que é preciso analisar o modelo, ver o que efetivamente está acontecendo, porque foram 2 leilões encavalados, um atrás do outro, com resultados aquém das expectativas. Se, do ponto de vista financeiro, a arrecadação é significativa, 74 bilhões de reais, muitas áreas não saíram, não houve concorrência, também não houve competição nos 2 leilões realizados ontem e hoje aqui no Rio de Janeiro. No ano, já é o 4º certame promovido pelo governo, pela ANP, perfazendo uma arrecadação total de 85 bilhões de reais. Agora, com muitas áreas micadas, sem participação estrangeira, sem concorrência e com a Petrobras como protagonista oferecendo lances mínimos, podemos dizer que o leilão de hoje fracassou. E o tom mais realista está sendo dado aqui pelas autoridades neste hotel 5 estrelas na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Minha cara Adriana. Ô Viga, essa expectativa então do governo de arrecadar aí até 7 bilhões e 800 milhões te parece um pouco distante, alta demais ou possível, sim, de ser atingida? O leilão, Adriana, ele já foi. Então, a arrecadação desse certame ficou em 5 bilhões de reais. E os 7,8 bilhões não se realizaram. Por quê? Porque apenas uma área das 5 oferecidas foi arrematada, foi adquirida num consórcio formado pela Petrobras e por uma empresa chinesa. A Petrobras vai ter 80% do consórcio, enquanto que a chinesa 20% do consórcio. Então, a área que saiu era mais promissora, era aquela mais demandada. Agora há pouco, inclusive, um diretor da Petrobras, o Capo, né, como é conhecido, diretor de exploração e produção, Carlos Oliveira, afirmou que a empresa esperava que houvesse disputa, que houvesse concorrência, mas esses parceiros internacionais não compareceram, não apareceram. E eu ouvi de fontes aqui do governo dizendo o seguinte, que o leilão fracassou, isso em off, tá, André? Que o leilão frustrou expectativas e que houve um erro em 2 aspectos. O governo errou na mão na hora de definir os valores, né, dos bônus, dos lances mínimos, e também errou na quantidade enorme de certames nesse ano de 2019. Esse foi o 4º realizado, 4º e último, pelo governo no exercício deste ano, minha cara Adriana. Algo parece que deu errado mesmo, né, Viga? Agora, como ficam as outras áreas que não foram arrematadas? Você comentou para a gente agora que esses 5 bilhões arrecadados hoje foram referentes a uma das áreas leiloadas. Como ficam as outras que você citou? Isso agora vai ser discutido dentro do governo, viu, Adriana? E especialmente no grupo que é conhecido como CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, para definir se essas áreas vão voltar em um novo certame no ano que vem, se vão ser acopladas, vão ser juntadas, vão ser anexadas, vamos dizer assim, a outros leilões que já estão sendo programados pela ANP, ou se vão para um modelo novo introduzido pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é um modelo de oferta permanente. É como se os blocos, as áreas ficassem numa prateleira. E se alguma empresa, ou mais de uma empresa, manifestar um interesse por essa área, aí sim a área é levada para leilão, para a concorrência. Isso vai ser definido nos próximos dias, nas próximas semanas, tendo como respaldo aí o CNPE, o Conselho Nacional
de política energética, minha cara Adriana. Vamos esperar para ver, então, continuar acompanhando. A gente fica em contato com você, Viga. A gente percebe aqui, através das imagens, que você está num lugar bastante silencioso, né? Não pode conversar tanto com a gente. Deve ter outros destaques do Rio de Janeiro. Eu te convido, ao longo aqui do Jornal da Manhã, segunda edição, voltar a conversar com a gente. Pode ser? Combinado até já? Combinado, Adriana. Mas eu posso já dar uma pincelada no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Operações da polícia, né, acontecendo no Morro dos Tabajaras, na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Bang, bang, tensão por lá. Eu lembro que esse ano, né, uma pessoa que realizava trabalhos sociais na comunidade foi atingido supostamente por uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais e traficantes e acabou morrendo. E 4 suspeitos, 4 bandidos, viu, Adriana, foram baleados, atingidos numa outra troca de tiros na Zona Norte, no Morro do Borel, na Tijuca, periferia do Rio de Janeiro. Foram levados para hospitais e existe a perspectiva de alguns desses baleados não resistirem. Nessa operação do Borel, houve apreensão de armas, drogas e munições. Adriana, hoje, inclusive, a circulação de trens aqui em um ramal do Rio de Janeiro, ela foi interrompida, sabe por quê? Por quê? Porque roubaram cabos de energia. É mole ou o que mais? Pois é. Parece inacreditável, mas é verdade, né? E a troca de tiros, o bang-bang verdadeiro aí no Rio de Janeiro, realmente não para. Os bandidos não desistem. A polícia, obviamente, também vai continuar pegando pesado. A nossa preocupação maior sempre é com as vidas dos civis, né? Das pessoas inocentes no meio dessa troca de balas. Obrigada, Viga. Pode continuar, e se você vier aqui para o Rio de Janeiro e for cruzar a linha amarela, que é muito utilizada por quem chega pelo Galeão e vai em direção ao centro, ou até mesmo a zona oeste, principalmente, melhor dizendo, a zona oeste da capital, você reserva o seu dinheirinho, seus R$ 7,50, porque continua aquela briga, né, entre o prefeito e a concessionária. Hora cobra, hora não cobra, hora levanta, cancela, hora baixa, cancela. Mas existe um contrato em vigor, por pior que ele seja, na avaliação da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem que ser respeitado. Caso contrário, multa diária de R$100 mil na conta do prefeito Marcelo Crivella. Essa história da linha amarela ainda vai dar o que falar, ainda passarão muitos carros de notícia nessa via expressa, minha cara Adriana. Provavelmente, né? E quem fica sempre no meio dessa história, toda a população, né? Que é obrigada a pagar o quanto cobram e a ficar sem o transporte devido a roubos desse tipo praticamente inacreditáveis, né, Viga? Exatamente. Infelizmente, quem paga a conta é sempre quem paga o pato, somos nós, e a gente espera que haja um consenso, um denominador comum, que não seja feito no afogadilho, no atropelo, rasgando o contrato, porque, enfim, se existe um compromisso em vigor, a gente não pode desconsiderar que ele precisa ser respeitado. Então, sentar na mesa, conversa, negocia, oferece aí uma indenização para compensar a antecipação da concessão e vida que segue. Mas do jeito que está, não dá, até porque causa certo medo, uma certa insegurança de quem passa nessa via expressa diariamente, não sabe se tem que pagar ou se não tem que pagar, né, Adriana? Com certeza, e as atitudes, vamos dizer assim, destemperadas, né, das autoridades acabam gerando total insegurança mesmo na população por todo lado, né? Verdade. Ainda tem o viés do investidor, né? Porque o investidor gosta de estabilidade, né? De segurança jurídica. Não gosta de volatilidade, instabilidade, ou de saber que existe um governante que pode, de uma hora para outra, no ato arbitrário, rasgar um contrato. Então, essa sinalização dada pelo prefeito Marcelo Crivella não é muito, assim, amistosa, muito convidativa. Adriana? Pois é, vamos seguir acompanhando mais esse assunto, então. Bom finzinho de reunião aí no Hotel Super Chique sobre o leilão, o novo leilão com relação ao pré-sal brasileiro. E a gente fica em contato, volta a conversar ainda hoje, se possível. Eu te agradeço, viu, Viga? Boa tarde. Bom dia, Adriana. Bom trabalho para você e para o nosso ouvinte internauta. Ótimo dia, bom trabalho também. Obrigada. O Jornal da Manhã, segunda edição. Faz um intervalo rapidinho agora, eu volto num instante. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Eu sou Edilene Loyola, eu sou o CEO da Solog.
Eu sou Jefferson Duarte, da Soulog. A Soulog é uma empresa de logística focada em atender o público SMB, o pequeno e médio lojista. O significado do investimento do anjo investidor para a Soulog é um ciclo novo da Soulog. Porque a gente sabe onde quer chegar, mas precisa de alguém nesse momento para dar a mão e caminhar junto. Se a gente conseguir estar junto com o João, vai ser show para a Soulog. E quando eu mais me identifiquei com o João foi quando eu assisti uma palestra dele e ele falava que a maior startup dele eram os filhos dele. Eu também quero ser uma investidora, eu também quero ter olhos mais focados para os negócios, né? Assim como eu já sou hoje, mas eu nunca vou esquecer do meu propósito maior, que é a minha família, que são os meus filhos. Para mim, você é pioneira, e vocês são. Sim. E você, até agora, é a melhor. O anjo investidor, ele vai trazer para a Soulog, né? Na verdade, eu acho que ele já trouxe para a Soulog, primeiro, uma mudança de mindset. Uma mudança de que hoje estamos pequenos, mas não somos pequenos. O céu é o limite. A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta, agora são 10h34. Obrigada pela companhia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A indústria automotiva puxa queda no PIB global de 0,2% no ano passado. O setor encolheu pela primeira vez desde 2008, com redução de 25% na produção de veículos em relação a 2017. A atividade engloba não só as montadoras, mas toda a cadeia de produção de itens como aço, produtos têxteis e eletrônicos. Para o FMI, a recuperação global do comércio no ano que vem depende da retomada da indústria automotiva. O presidente Jair Bolsonaro pode bloquear seguidores em rede social, diz a Procuradoria-Geral da República ao STF. O parecer da PGR foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator de mandado de segurança impetrado pela deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Bloqueada pelo presidente no Twitter em 25 de agosto, a parlamentar entrou com ação afirmando que não pode ser privada das publicações por ser papel dela fiscalizar o executivo. A Procuradoria decidiu que as publicações na rede social não têm caráter oficial e não constituem direitos ou obrigações da administração pública. A Justiça condena Lindenberg Farias à perda dos direitos políticos por 5 anos. A segunda vara civil de Nova Iguaçu considerou o ex-prefeito da cidade fluminense e ex-senador petista culpado pelo crime de improbidade administrativa. A ação foi movida pelo MP, que acusou Lindenberg de se beneficiar politicamente ao distribuir caixas de remédios com o logotipo da própria gestão em ano eleitoral. Ainda cabe recurso, mas caso a sentença seja mantida, ele ainda terá de pagar multa de R$ 645 mil.
10h36, futebol é o nosso assunto agora. Os torcedores do Flamengo que se sentirem prejudicados com a mudança de local da final da Copa Libertadores vão poder pedir ressarcimento para a Conmebol. Vamos agora com o Renan Porto. Os torcedores do Flamengo que se sentirem prejudicados com a mudança de local da final da Libertadores podem recorrer ao PROCON. De acordo com o Estatuto do Torcedor, o indivíduo que vai ao estádio tem os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Por mais que a Conmebol não seja culpada pelos motivos que levaram à mudança no local da partida, a lei prevê que a instituição responde por quem comprou as entradas. Em função dos protestos em Santiago, no Chile, onde seria realizada a decisão no próximo dia 23, a Conmebol anunciou que a partida ocorrerá na mesma data em Lima, no Peru. Nessa quarta-feira, a Conmebol e o Flamengo garantiram que aqueles que já compraram o ingresso terão preferência ou podem pedir a devolução do dinheiro. Para o flamenguista Bruno Vasconcelos, o time vai contornar a situação dentro de campo, mas os possíveis danos ao torcedor que planejou ir a Santiago vão além da compra do ingresso. Com relação ao time, como eu sou flamenguista, né, acredito que não vai prejudicar muito, porque o Flamengo é bom, vai mandar bem, mesmo com essa mudança. Mas eu acredito que para o torcedor que fez a compra de ingresso e que fez a compra de reserva de hotel, compra de passagem, acho que vai sair prejudicado, né? Já a rubro-negra Maria Carolina Mamed entende que o fato de o novo local da final ser ainda mais distante deve prejudicar não só os torcedores, mas também os jogadores. Para o time, eu não sei se vai ser tão bom, porque está em outro país, num país mais distante ainda, teve uma mudança grande e por questões de segurança sim, mas acho que pode influenciar um pouco, prejudicar a torcida. O flamenguista André Yuri Silva reconhece que gostaria de ver a final no Maracanã, mas entende a necessidade de um local neutro. Eu acho que o jogo poderia ter sido aqui no Maracanã, né, onde está a maior massa da torcida. Eu acho que seria muito mais interessante que fosse aqui, mas a gente sabe que precisa ser um jogo neutro, né, em um lugar neutro. Então a gente, infelizmente, tem que entender que funciona dessa forma, né? Diante da mudança no local da final da Libertadores, os preços das passagens para Lima dispararam. Um voo entre Rio de Janeiro e Lima, que custava cerca de R$ 1.300, é vendido agora por pelo menos R$ 3.000. A Conmebol prometeu negociar com as companhias aéreas para que torcedores com pacotes comprados para Santiago possam ter benefícios na hora de mudar o destino da viagem. A Receita Federal apreendeu mais de 90 quilos de cocaína numa carga de exportação no aeroporto de Guarulhos. A reportagem é do Daniel Lian. A Receita Federal localizou e apreendeu 91 quilos de cocaína em carga de exportação no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A droga estava oculta em 367 pacotes de café e foi interceptada durante uma vistoria. O destino do carregamento era a África. A inspeção foi realizada com a ajuda de cães farejadores. O auditor do órgão em Cumbica, André Martins, aponta que o número de apreensões vem crescendo devido ao trabalho de inteligência. O trabalho de investigação dos servidores da Receita Federal na análise de dados, a tecnologia empregada hoje com os scanners e a ajuda dos cães farejadores já resultaram em mais de 41 toneladas de cocaína apreendidas de janeiro a setembro deste ano. Essa quantidade é 30% maior do que o total apreendido durante todo o ano de 2018. Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal para perícia e prosseguimento das investigações. Agora são 20 para as 11 da manhã. A descoberta de um novo subtipo de HIV aumenta a esperança de criação de uma vacina contra a AIDS. O destaque é da Lívia Fernanda. Pela primeira vez, pesquisadores norte-americanos descobriram um novo subtipo do vírus HIV, causador da AIDS. A pesquisa foi feita pela farmacêutica Abbott e publicada na revista Journal of Acquired Immunodeficiency Syndromes, nesta quarta-feira. O novo subtipo pertence ao grupo M do HIV, que é a versão mais comum da doença e está presente no mundo todo. A cepa foi batizada de L e se junta a outras 10 já catalogadas pela comunidade científica. Esta versão do vírus foi encontrada na República Democrática do Congo na década de 80. Desde então, amostras foram coletadas e a descoberta foi feita a partir do sequenciamento genético de 3 pacientes. Agora, cientistas acreditam que a descoberta de uma vacina para o HIV está mais próxima. Tomara.
Bem, a Secretaria Municipal da Pessoa de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, vai percorrer os bairros da capital paulista com uma para-oficina móvel, oferecendo manutenção e reparos em cadeiras de rodas, próteses e meios auxiliares de locomoção como muletas, bengalas e andadores. Isso a partir do próximo dia 16 de novembro. Vamos conversar ao vivo com o repórter Vitor Moraes. Ele está acompanhando o assunto e traz mais informações dessa boa notícia para a gente, não é, Vitor? Bom dia. Exatamente, Adriana. Muito bom dia a você, a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. O Paramóvel, como você bem falou, é uma van que terão aí 2 mecânicos, né, para consertar cadeira de roda, prótese, enfim, andadores, muletas, dando um suporte para os milhares de deficientes físicos que moram na cidade de São Paulo. A gente sabe que muitas vezes acontece um probleminha de velcro até, ou cai um parafuso da cadeira, ou enfim, tem um problema com a muleta, e muitas vezes essas pessoas não têm condição de reparar, né, esse uso tão importante, esse utensílio tão importante para a pessoa poder se locomover na cidade de São Paulo, e muitas vezes fica parado, né, e aí prejudica essa pessoa com deficiência que já é prejudicada no dia a dia com a questão da acessibilidade aqui na cidade de São Paulo. Eu conversei com o secretário da pessoa com deficiência, o Cid Torquato, que ele disse que o objetivo é transformar justamente a cidade numa referência em acessibilidade e inclusão. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que muitas vezes por causa de um velcro, a pessoa deixa de lado um equipamento tão importante e caro muitas vezes. Então, isso é uma aspiração de todo mundo que trabalha com pessoa com deficiência, com reabilitação, com equipamentos, que nós conseguimos botar em prática. Então, é um momento muito importante, é um momento que abre portas que a gente nem conhece direito. Por exemplo, a gente não sabe a demanda que isso vai ter, os fluxos nós vamos sentir e criar um pouco a partir do exercício, a partir da prática. Aí, portanto, o secretário da pessoa com deficiência, Cid Torquato, exatamente, esses centros das pessoas com deficiência, Dri, eles vão justamente vão chamar essas pessoas, vão ver quais são aí as demandas delas, quais são os problemas que elas têm com relação à cadeira de roda, à prótese e tal, e aí ver o dia certinho que a van vai passar lá, tem 2 mecânicos aqui que vão ajudar a reparar esses utensílios. Lembrando que a van começa a rodar em São Paulo a partir de sábado. Então, uma notícia muito boa aí para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Que legal, hein, Vitor? A partir de sábado, então, tenho certeza absoluta que essa iniciativa vai ajudar muita gente que realmente precisa e vai fazer a diferença na vida delas, né? Porque essas pessoas já têm limitações físicas, imagina para então consertar, se locomover até um lugar, às vezes é um pequeno defeito nesses objetos que elas usam para poder se locomover e às vezes é um probleminha mais sério. E então, essa van, como que é que chama? Para oficina móvel, muito legal, vai poder... Imagina, prestar esse serviço na porta de quem precisa, muito bacana mesmo. Vamos depois fazer uma reportagem acompanhando algumas pessoas sendo atendidas, né? Com certeza, Adriana. E vale lembrar que essas pessoas, elas podem se dirigir até esses centros de reparação e aí levar um documento com foto, levar a carteirinha do SUS ou um documento, o cartão, a carteira de identidade, perdão. Então, assim, é uma iniciativa muito bacana da Prefeitura de São Paulo, junto com a ACD, para fazer com que essas pessoas não fiquem paradas, né? Porque elas já têm muito problema na cidade de São Paulo com questão de acessibilidade e o Paramóvel vai aí ajudar nesse quesito de consertar essas Ferraris, né? Esses carros que para eles são o meio de locomoção dessas pessoas. Essenciais, né? Muito obrigada, Vitor. Boa tarde para você. A gente volta a se falar a qualquer instante, hein? Um beijo, Adriana. Beijo, tchau, tchau. Eu vou agora lá para Brasília, ao vivo também. Agora eu vou conversar com ele, o Zé Maria Trindade, sobre o Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar nossa vinheta rolar. O Zé tá aí hoje, o Zé não tá em casa, tá lá em Brasília
vai contar pra gente exatamente onde e fazendo o quê, mas enfim, Zé, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que vai decidir se réu pode ser preso depois de condenação em segunda instância. Esse assunto vem se arrastando e a gente quer saber de você como que ele tá agora. Bom dia. Pois é, este é o assunto e a grande demanda daqui do Congresso Nacional. Muito bom dia, Adriana, bom dia a todos. Olha, nós estamos aqui no chamado Túnel do Tempo. É uma ideia do arquiteto Oscar Niemeyer, né? De dividir ali o plenário que fica um pouco adiante do Senado Federal e os gabinetes dos senadores, para que eles passem aqui nesse túnel e façam uma reflexão sobre a vida, sobre o país, antes da decisão colocada no plenário. Mas não é bem assim que acontece não, Adriana. A coisa fica nervosa mesmo, no plenário, depois de passar aqui por este túnel do tempo, com uma iluminação específica, exatamente para que o senador tenha consciência. Mas depois que sai desse túnel do tempo, a coisa desanda. Olha, Adriana, o Congresso Nacional analisa com muito cuidado essa decisão que será tomada no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Há um divisor ali no plenário do Senado. A ideia é que o Supremo, no plenário do Supremo, a ideia é que o Supremo decida pela prisão depois do transitado em julgado. E isso pode provocar um sentimento de impunidade. Os senadores já têm aqui na ponta da linha uma emenda à Constituição para definir de uma vez por todas que a prisão, ou seja, o início do cumprimento da pena, seja a partir da condenação em segunda instância. Mas por que é preciso acompanhar o julgamento? Porque pelo menos 3 dos ministros do Supremo entendem que se trata de um direito individual, ou seja, uma cláusula pétrea da Constituição. Mas o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, sinalizou ontem a senadores que foram levar um abaixo-assinado pedindo para que o Supremo determine a prisão depois da condenação em segunda instância. E aí Dias Toffoli disse que não se trata de cláusula pétrea e que o Congresso pode mudar a situação. Então, há um debate jurídico, mas também um debate político sobre esse tema muito importante. Porque, olha, se houver mesmo a decisão do Supremo de que todos só serão presos depois do condenado, depois de todo o processo, depois de passar pelo Supremo Tribunal Federal, aí só será preso quem não tem dinheiro. No inconsciente popular mesmo, ali as pessoas acham que todos são presos depois do crime. Isso não é verdade. Quem tem dinheiro, a situação é diferente. Miséria é miséria em qualquer canto, né? Muita gente que tem dinheiro... riquezas é que são diferentes. Não vai para prisão não, né? Quer dizer, a disparidade, né, entre os casos que não pode acontecer, né? Zé, você tá muito bonito aí nesse túnel do tempo, que quer dizer que aí a situação é de paz, né? Passou daí, já não, ninguém garante, né? Mas, ó, seguindo aqui tem... meio metro só separa a paz da guerra. Ô Zé, eu queria saber de você também, o presidente, afinal de contas, se negou e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, vai representar ele, né, o presidente do Brasil, na cerimônia de posse do Alberto Fernandes lá na Argentina, né? Que tal isso? Como fica essa relação nada legal entre dois presidentes de países próximos, né? A situação é tão tensa que a Câmara dos Deputados aprovou um voto de repúdio à eleição do Fernandes. Isso porque horas depois da eleição, ele postou aquela foto com o L, né, de Lula livre. E os deputados entenderam que se trata de uma intervenção e uma crítica muito dura à justiça brasileira, porque Lula foi preso depois da condenação pela justiça e não se trata de nenhum ato político. Mas alguns deputados entendem que há uma pauta de exportação com a Argentina muito forte, principalmente na área automotiva, mas também na área de alimentos. E isso tem que ser mantido. E há que se separar o que é uma opinião política e o que é uma relação internacional hoje moderna, que é calcada exatamente na pauta de exportação, ou seja, no comércio. A crise política entre os dois países já está colocada e houve ali a formação de um fosso. E a tentativa é de salvar, pelo menos, a área mais prática, que é o comércio, a relação bilateral entre Brasil e Argentina, que sempre existiu. Os dois são integrantes do Mercosul, né? E a tentativa é de preservar essa pauta comercial, que a pauta política, Adriana, essa já está mesmo muito fora de contexto. Que é a que interessa. Mais do que não, e o presidente disse, né, que não iria de jeito nenhum, isso provocou mesmo uma divergência forte.
E negativa, né? Isso não é bom, mas vamos seguir aqui. Queria saber também o que você conta pra gente sobre o governo ter revogado o decreto que estabelecia zoneamento agroecológico para cana-de-açúcar, que estava em vigor já desde 2009, né? Olha, Adriana, um líder me disse aqui que nas viagens internacionais recentes, de que todos os líderes só querem saber sobre a Amazônia. É evidente um desconhecimento muito grande do que é a Amazônia. Muita gente acha que nós, o Brasil inteiro, vivemos na Amazônia, andamos de sarong e tal. Há um desconhecimento desse tipo. Acham que o Brasil é só floresta. Não é, mas é também, né? E esta liberação pode atrapalhar a pauta de exportação de produtos agropecuários brasileiros, porque até então a grande defesa era de que o Brasil, e é verdade, o Brasil não depende de tirar a floresta amazônica para produzir alimentos, proteínas animais, né, o álcool, o açúcar. Mas aí, diante deste rezoneamento, existe a possibilidade de entrada forte do agronegócio na Amazônia. Pelo menos o discurso fica atingido com esta decisão do presidente. Mas devo dizer, Adriano, que isso foi discutido durante as eleições. O presidente disse que quer tornar o setor muito produtivo e isso isso foi muito discutido e ganhou a eleição, né? Olha, Zé, eu tenho para te dizer que essa sua cabeça deve ser um computador altamente moderno, viu? Porque o que é de assunto em Brasília, cada dia surge um novo. Não pare, você está sempre esclarecendo para a gente tudo. Muito obrigada, desejo para você uma excelente quinta-feira aí, bom trabalho, tá? Muito bem, Adriana, obrigado, muito bom dia a todos. Valeu você. O Banco Central está preparando um projeto para reduzir os juros do cheque especial. Quem conta pra gente como isso poderia funcionar é a Camila Yunis. O governo quer reengenharia dos bancos para reduzir os juros do cheque especial no país. Desde julho de 2018, as instituições financeiras vêm oferecendo um parcelamento para dívidas da modalidade, considerada a vilã das finanças pessoais. A opção, que vale para débitos superiores a R$ 200, praticamente não interferiu nas taxas que permanecem escorchantes. Antes da mudança, os juros de cheque especial estavam em 304,9% ao ano, mas entre agosto e setembro chegaram a 307%. O governo prepara um projeto que pode incluir alterações dos limites emergenciais disponibilizados aos clientes. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avalia que será feita uma espécie de reengenharia. Quem tem o limite alto e nunca usa, e tem o benefício do limite alto e nunca usa, tem esse benefício que está sendo custeado por quem tem o limite baixo e usa muito. Então, ele é um produto regressivo porque quem está embaixo da pirâmide está sustentando quem está em cima e às vezes nem usa o produto. Então, nós precisamos fazer uma reengenharia do produto e nós temos um projeto que deverá sair em breve para redesenhar isso. Roberto Campos Neto defende ainda a necessidade de mudanças no spread, a diferença da taxa de captação dos bancos e o valor cobrado aos clientes. Em audiência pública na Câmara nesta quarta-feira, ele se disse otimista quando questionado sobre a maior participação privada na infraestrutura brasileira. A gente tem pela primeira vez uma possibilidade de fazer essa reinvenção do Estado, né, com dinheiro privado, porque hoje a gente tem uma taxa longa que permite que você tenha financiamento para projetos privados. Inclusive, esse ano tem um volume recorde de emissão de debêntures para infraestrutura, exatamente porque a gente consegue se financiar. O presidente do Banco Central reitera que o governo está disposto a ajudar os brasileiros a reduzir dívidas. De acordo com Roberto Campos Neto, serão feitas parcerias com instituições financeiras para um mutirão de renegociação de débitos. Incêndios avançam no Pantanal e ameaçam araras azuis, consideradas em extinção. Até amanhã desta quarta-feira, chamas já haviam consumido 1.560 quilômetros quadrados de vegetação na região de Miranda, 300 quilômetros de Campo Grande. A coordenadora do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes, compara a situação a um tsunami. Diz que os efeitos das queimadas podem perdurar por pelo menos um ano. E isso porque a espécie tem dieta restrita. A arara azul come apenas 2 tipos de frutos, o acuri e a bocaiúva. E a destruição das palmeiras torna esses alimentos escassos.
PEC que transforma agentes penitenciários em policiais é aprovada em segundo turno pelo plenário da Câmara. A proposta que cria a Polícia Penal recebeu 385 votos a favor e 16 contra. Placar mais apertado do que o do primeiro turno, com 402 a favor e 8 apenas contra. Como foi suprimido o trecho que abria a possibilidade de o Executivo definir outras atribuições por meio de lei específica, o texto volta para a CCJ para a redação final. Depois disso, a PEC retorna ao plenário da Câmara antes de ser promulgada. Pesquisadores dizem que mancha de óleo apareceu 2 dias antes da passagem de um navio grego pelo litoral do Nordeste. Essa é a conclusão de trabalho feito na Universidade Federal de Alagoas, com base em imagens de satélite. Segundo o pesquisador Humberto Rocha, responsável pela análise, a mancha detectada teria 85 quilômetros de extensão por 1 quilômetro de largura. A descoberta levanta a hipótese de que o petroleiro grego Balbolina não seja o responsável pelo vazamento, como afirma a proprietária Delta Tankers. 10h57, o governo mexicano divulgou novidades sobre as investigações do massacre a uma família mórmon. Isso foi na segunda-feira. A gente acompanha o destaque da Larissa Coelho. O governo do México informou nesta quarta-feira que as armas usadas no assassinato de uma família mórmon são americanas. O material foi apreendido na terça-feira na cidade de Água Prieta, na fronteira com os Estados Unidos. No local, a polícia encontrou 2 reféns amarrados e amordaçados, além de munições e um veículo blindado. Um homem suspeito de ter relação com o massacre foi preso. O ministro da Segurança, Alfonso Durasso, afirmou que medidas contra a violência na região serão tomadas. De acordo com ele, México e Estados Unidos irão lançar um programa para controlar o tráfico de armas. O crime aconteceu na segunda-feira, quando a família viajava em comboio em uma estrada no norte do país. 3 mulheres e 6 crianças morreram. Uma das mães assassinadas escondeu o bebê no piso do carro e saiu do veículo. Ela levantou as mãos para mostrar que não era uma ameaça, mas mesmo assim foi morta. De acordo com o governo mexicano, a família pode ter sido confundida com traficantes de drogas que disputam o controle da região. Agora são 10h58, eu vou para mais um intervalo rapidinho aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e volto num instante. Eu te espero, hein? Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Nós vamos falar hoje sobre novidades no câncer de bexiga avançado. Uma das medicações para o tratamento do câncer de bexiga é a imunoterapia. Infelizmente, uma parcela de pacientes não responde bem à imunoterapia. Um dos mecanismos responsáveis por essa resistência é a modificação de um receptor, chamado fator de crescimento do fibroblasto 3. Essa mutação deixa o receptor permanentemente ativo, o que resulta em crescimento e proliferação muito importante da célula. Para inibir essa ativação importante, existem hoje remédios que conseguem bloquear a mutação do gene do fibroblasto. Importante estudo apresentado no Congresso Americano de Oncologia, com 55 pacientes, com remédio chamado Vofatamab, isolado ou associado à quimioterapia, demonstrou importantes taxas de resposta nos pacientes com câncer de bexiga avançado, onde, em geral, não existe nenhuma boa opção mais. Esse estudo mostrou ainda que a droga foi bem tolerada e segura nessa população de pacientes. Junto com essa droga, uma outra droga chamada Erdafitinib foi associada a taxas de resposta de 40%. E essa droga Erdafitinib já está em fase de aprovação no FDA e talvez nos próximos 1 a 2 anos no país. Portanto, esses resultados mostram que novas drogas vêm atacando mecanismos específicos pelo qual o câncer cresce, entendendo que esses mecanismos variam de câncer para câncer e de paciente para paciente. Grandes avanços estão por vir. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer.
Dr. Maluf. Você quer conhecer histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você ouve o podcast do 45 no site da Jovem Pan ou então na sua plataforma favorita. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h02 da manhã, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Para você saber que a Polícia Federal investiga o pagamento de propina para anular a Operação Castelo de Areia e faz buscas em escritório de ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça. É direto da Superintendência da Polícia Federal. O destaque é de Tiago Muniz. A Polícia Federal está nas ruas nesta quinta-feira cumprindo mandados de busca e apreensão na Operação Ápios, que está sendo realizada nas cidades de São Paulo e Fortaleza. As apurações verificam se o ex-ministro e ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, teria recebido vantagens indevidas para ajudar a derrubar a Operação Castelo de Areia. Essa operação, ela teve início em 2009 e em 2010, numa decisão monocrática. Ele concedeu um habeas corpus paralisando as investigações e depois, em 2011, o Pleno da Corte derrubou a Operação Castelo de Areia, que investigava a atuação indevida da empreiteira Camargo Corrêa. Nós tivemos a delação do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, e nessa delação ele afirma que a Camargo Corrêa teria pago dinheiro para o Partido dos Trabalhadores e também para o ministro e ex-presidente do STJ, Asfor Rocha, para que essa operação fosse paralisada. Portanto, 4 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira. A operação corre em segredo de justiça. A própria Polícia Federal não disponibilizou muitos detalhes. Vale dizer que essa operação ela não está dentro da Lava Jato. Ela foi nem da Lava Jato Paraná nem da Lava Jato de São Paulo. Por mais que ela esteja no âmbito da PF e da Justiça Federal, se trata de uma apuração à parte. Bem, e a Polícia Federal abriu um inquérito sobre o depoimento do porteiro que citou o presidente Jair Bolsonaro no caso Marielle Franco. As informações são de Afonso Marangoni. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar se o porteiro do condomínio Vivendas da Barra cometeu crime ao citar o nome do presidente Jair Bolsonaro em 2 depoimentos sobre o caso Marielle Franco. A investigação foi aberta nesta quarta-feira a pedido do Ministério Público Federal. O MPF quer que seja apurado se foi cometido por parte do porteiro os crimes de obstrução à justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa. Na semana passada, o Jornal Nacional da TV Globo divulgou o depoimento do porteiro do condomínio onde o presidente da República tem casa. A Polícia Civil ele afirmou que no dia do crime, o ex-policial militar Elcio Queiroz visitou o local, dizendo que ia à casa do então deputado federal Jair Bolsonaro. Elcio Queiroz é acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Um dia após a reportagem, promotoras do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro refutaram a versão do porteiro, dizendo que ele deu uma informação falsa ao citar o nome de Bolsonaro. As promotoras afirmaram que planilhas e áudios comprovam que quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio foi Rony Lessa, outro preso pelos assassinatos e que também tem casa no condomínio. A PF também vai investigar se o porteiro infringiu a Lei de Segurança Nacional, imputando
imputando ao presidente fatos criminosos ou ofensivos à reputação. É previsto de 1 a 4 anos de prisão para quem calunia ou difama autoridades, como o presidente da República. A abertura do inquérito é consequência de um ofício do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas o PGR encaminhou o caso à Procuradoria no Rio de Janeiro pela ausência de possíveis investigados com foro no Supremo Tribunal Federal. Em nota, o MPF no Rio afirmou que o inquérito sobre o porteiro vai tramitar sob sigilo e que só vai se manifestar após a conclusão das investigações. E o ministro da Cidadania, Osmar Terra, foi o escolhido para representar o presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse de Alberto Fernandes na Argentina. Informação com Camila Yunis. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, vai representar o presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse de Alberto Fernandes como presidente da Argentina. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros. O porta-voz disse que o ministro escolhido pelo presidente é um representante digno de nosso país e das nossas relações bilaterais com a Argentina. Durante a campanha eleitoral no país vizinho, Jair Bolsonaro se posicionou a favor da reeleição de Maurício Macri e fez várias críticas a Alberto Fernandes. O kirchnerista, por sua vez, tem demonstrado apoio ao ex-presidente Lula. Inclusive, quando esteve no Brasil, Fernandes foi a Curitiba visitar o petista. No dia do aniversário de Lula, ele também postou uma foto nas redes sociais parabenizando e demonstrando apoio ao ex-presidente brasileiro, fazendo o gesto de L com a mão, símbolo do movimento Lula Livre. Nesta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, presidida por Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, aprovou uma moção de repúdio contra Alberto Fernandes. O requerimento é do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Para o parlamentar, a manifestação de apoio do kirchnerista ao presidente configura uma quebra de decoro internacional. Após as eleições, Jair Bolsonaro disse que não cumprimentaria o candidato eleito e afirmou que os argentinos escolheram mal o representante do país. Bom, 11:08, o ministro Luiz Fux do STF suspende liminar que impediu o julgamento de Deltan Dallagnol pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O processo administrativo disciplinar foi aberto pelo CNMP em abril, a pedido do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. O motivo seria entrevista na qual o procurador da Lava Jato afirmou que a corte passa uma mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas decisões. Em agosto, a Justiça Federal do Paraná suspendeu o processo contra Dallagnol por meio de liminar, derrubada agora por Luiz Fux. Por 8-2, STJ condena governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, por crime de peculato. A pena é de 6 anos e 9 meses de prisão no regime semiaberto e de multa de R$6.300.000. A acusação se refere a desconto salarial de funcionários do Estado, correspondente a empréstimos consignados, sem repasse dos valores aos bancos credores. Góes nega a acusação e ainda pode recorrer ao próprio STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Produtor rural pode incluir dívidas pessoais em processo de recuperação judicial. A 4ª turma do STJ decidiu que o crédito pessoal pode ser incluído na recuperação porque o Código Civil permite aos produtores rurais atuar como pessoa física ou jurídica. Mas a Lei de Recuperação Judicial e Falências de 2005 determinou que o acesso ao processo deve ser reservado a quem tiver registro na junta comercial há pelo menos já 2 anos. Segundo o IBGE, em 2017, menos de 100 mil, vou corrigir esse número, menos de 100 mil e mais de 5 milhões de produtores rurais tinham CNPJ. Vamos seguir aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, agora são 11:10, falando da Prefeitura de São Paulo, que diz que a paralisação de servidores do município é ínfima, que quer dizer pequena, sem importância, como mostra pra gente na reportagem a Marcela Lorenzeto.
O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro Ricardo, diz que a paralisação dos servidores públicos do município é ínfima. Funcionários públicos de subprefeituras, hospitais, algumas secretarias e outros órgãos municipais cruzaram os braços na terça-feira por melhores salários. Mauro Ricardo afirma que a prefeitura está cumprindo o acordo firmado no começo do ano com diversas categorias do funcionalismo. Entre as promessas estão abonos de R$200 para o nível básico e de R$300 para o nível médio. Os servidores pedem um reajuste maior e dizem que a gestão Bruno Covas esconde a verdade. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do município de São Paulo informa que o valor apresentado pela prefeitura equivale a menos de 0,2% de aumento na folha atual de pagamento. O secretário de governo, Mauro Ricardo, afirma que o pedido da categoria não cabia no orçamento público. Os servidores queriam é bem diferente do que das possibilidades da prefeitura, né? Eles apresentaram uma proposta, para vocês terem uma ideia, que começava com um salário de nível básico de R$3.000 e terminava com R$13.000, o que significava um aumento nos gastos da prefeitura da ordem de R$500 milhões. Nós não conseguimos dar, foi um pedaço da lua para eles, mas demos algumas estrelas importantes para iluminar o caminho deles no bom desempenho do seu trabalho. De acordo com o secretário Mauro Ricardo, a lei sobre o abono foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas e os servidores devem receber ainda neste mês o abono retroativo de abril. E neste mês nós encaminharemos à Câmara Municipal, conforme ajustado com essas categorias, um projeto de lei reestruturando as carreiras de nível médio e nível básico. Quer dizer, os compromissos que a prefeitura assumiu, ela cumpriu e está cumprindo com os pagamentos que serão realizados agora no mês de novembro. O Sindicato dos Servidores diz que a proposta vai deixar 70% da categoria sem reajuste. Uma manifestação de funcionários públicos está marcada esta tarde em frente à prefeitura no centro da capital. E agora, olha só, o WhatsApp alterou a política de privacidade para grupos na plataforma. Quem traz pra gente essa curiosidade, essa novidade, só podia ser ele, nosso querido Carlos Aros. O Facebook iniciou há alguns meses um processo em que tenta mostrar aos seus milhões de usuários que está preocupado com a privacidade e ocupado em criar ferramentas para que as pessoas tenham mais controle sobre as ações dentro das plataformas do grupo. O Facebook, o Messenger, o Instagram e o WhatsApp. Além dos comunicados sobre mudanças em processos internos da companhia e externos também, para garantir maior privacidade e respeito aos usuários, mudanças na dinâmica da plataforma têm sido notadas. Está em andamento a transformação da praça pública em sala de estar, para usar uma expressão do próprio Mark Zuckerberg. A ideia central é fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis para conversar em espaços menos abertos do que as postagens no feed. É por isso que você tem visto tantos anúncios do Facebook Groups, os grupos fechados, onde é possível selecionar quem participa da conversa. O objetivo é mostrar uma alternativa menos tóxica do que se tornou o debate aberto nos feeds. Na esteira dessas mudanças, no Facebook, foi anunciado nesta quarta-feira uma mudança na política de privacidade dos grupos do WhatsApp. A partir de agora, o usuário poderá escolher quem estará autorizado a incluí-lo em grupos. Você, portanto, não poderá ser adicionado à revelia em grupos do WhatsApp. São 3 cenários para que esse controle aconteça. Qualquer um pode te incluir em grupos, apenas os seus contatos ou apenas pessoas específicas entre os seus contatos. A mudança já está em vigor e alguns usuários já conseguem gerenciar essas autorizações acessando a aba Configurações do aplicativo do WhatsApp. O esforço que o Facebook faz é o de mostrar que tanto as redes sociais quanto os aplicativos de mensagens podem ser lugares saudáveis para a convivência harmoniosa entre os internautas. E mais do que isso, que o Facebook está fazendo a sua parte para garantir isso. O histórico não é favorável ao Facebook nem mesmo para Mark Zuckerberg, que teve a sua imagem arranhada pelos últimos escândalos de violação de privacidade e de proteção de dados. O Facebook tem ainda muitas respostas para dar e, durante esse processo, tenta reconquistar a confiança de seus milhões de usuários.
No próximo sábado, a queda do Muro de Berlim completa 30 anos. E a Jovem Pan traz uma série de reportagens para você sobre esse marco da humanidade que simbolizou o fim da Guerra Fria. Alex Rufo. Berliner Mauer, ou o Muro de Berlim. Esse é o tema do especial que a Jovem Pan apresenta para você sobre os 30 anos da queda do maior símbolo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos percorrer juntos os 160 quilômetros do muro aqui na cidade de Berlim e a linha do tempo que vai da sua construção em 1961 até sua queda no dia 9 de novembro de 1989. A Guerra Fria teve início logo depois de uma herança geopolítica da Segunda Guerra Mundial, com uma intensa disputa econômica, diplomática e ideológica que dividiu o mundo em blocos de influência liderados pelos Estados Unidos, que assumiu o mundo capitalista, e pela União Soviética no comando do mundo comunista. O mundo se viu sob a ameaça constante de uma guerra nuclear e dividiu a Europa em duas. A União Soviética assumiu o comando do leste europeu, tendo no seu controle Hungria, Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia e a Alemanha, dividida também em duas, a RDA, República Democrática Alemã, e a Alemanha Ocidental. Assim nascia a Cortina de Ferro, que colocava do lado oriental da Alemanha a sua capital, Berlim, dividida também em socialista e capitalista. A intenção de construir um muro que separasse fisicamente o lado oriental do ocidental era segredo guardado a 7 chaves por Walter Ulbricht, então líder da RDA. Embora tivesse negado para um jornalista a existência de um plano para a construção do muro, Ulbricht já havia feito um pedido durante a conferência do Pacto de Varsóvia para bloquear as fronteiras de Berlim Ocidental, incluindo a interrupção de todas as linhas de transporte público e a implementação de controle policial efetivo. Na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, as Forças Armadas bloquearam as conexões de trânsito para Berlim Ocidental e, com uma operação relâmpago, 254 homens para cada quilômetro ao longo de uma extensão de 160 quilômetros, cercaram Berlim Oriental com arame farpado do dia para a noite. No dia seguinte, 6 companhias de várias unidades policiais formavam um verdadeiro cordão humano para conter uma multidão que protestava a apenas 100 metros do lado ocidental, com cartazes que sinalizavam que havia apenas uma Alemanha, Es gibt ein Deutschland, e que a Alemanha continuava sendo alemã, Deutschland bleibt Deutsch. As ruas se transformaram em fronteiras físicas, políticas e psicológicas. Quem estava do lado oriental era impedido de se aproximar do extenso bloqueio de arame farpado e os alemães do lado ocidental não tinham mais acesso ao lado oriental da capital alemã. Casas construídas nas proximidades das fronteiras foram destruídas para facilitar a visão dos policiais que vigiavam em torres de observação a movimentação das pessoas e as prováveis tentativas de fuga do lado oriental para o ocidental do muro. Ironicamente, o primeiro alemão a fugir para Berlim Ocidental não foi um civil, mas sim um daqueles soldados armados que guardavam um dos postos de controle da capital sitiada. No dia 15 de agosto de 61, o soldado Konrad Schumann foi enviado para patrulhar esse posto na esquina da Bernaustrasse durante o 3º dia da construção do muro. E nesse ponto, somente um arame farpado separava o lado oriental para o ocidental. Do outro lado, os alemães do oeste da cidade gritavam para o jovem soldado de 19 anos que saltasse a barreira. Schumann jogou no chão a sua metralhadora, saltou a barreira de arame farpado e, como numa cena de um filme, foi imediatamente resgatado e retirado do local pela polícia de Berlim Ocidental. O fotógrafo Peter Leibling fez a foto do icônico salto de Schumann, que também foi gravado em vídeo, que se tornou mais um entre tantos outros símbolos da Guerra Fria. Alex Rufo, de Berlim, na Alemanha, para o Jornal da Manhã. Vamos acompanhar a série de reportagens imperdível, hein? Bem, agora são 11h19, seguimos o Jornal da Manhã, segunda edição, falando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que marcou para terça-feira a sessão de promulgação da reforma da Previdência. Vamos para Brasília, o destaque agora é do Levi Guimarães.
Após 9 meses de tramitação no Congresso, a reforma da Previdência vai ser promulgada na próxima terça-feira, dia 12 de novembro. É a partir desta data que as novas regras de aposentadoria entram em vigor e a PEC será transformada em emenda constitucional. A cerimônia, uma sessão solene no plenário do Senado, prevista para as 10 da manhã de terça, foi anunciada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. E na terça-feira, às 10 horas da manhã, a sessão de promulgação da emenda constitucional 103, que é fruto da PEC 06, a reforma da Previdência. E eu queria convidar todos os senadores. Nesta quarta-feira, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno a PEC paralela da reforma da Previdência, por 56 votos a 11. A proposta inclui no novo regime de aposentadorias os servidores estaduais e municipais. Essa inclusão por parte do Estado ou município é opcional. O Executivo local envia um projeto de lei ordinária que deve ser aprovado por maioria simples pela Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores. Esse mesmo Executivo também tem a opção de sair do novo regime, repetindo o procedimento. Porém, isso só pode ser feito até 6 meses antes do fim do mandato em vigor. O Senado deve concluir na semana que vem a análise dos destaques em primeiro turno. Para ser promulgada, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno e depois passar pela Câmara. A expectativa do relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, é economizar 350 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Entre outros pontos, ele também incluiu no texto um item referente à isenção da contribuição previdenciária. Qualquer abertura do governo para a isenção da contribuição previdenciária vai ter que constar no orçamento e ressarcir a Previdência, a União vai ter que ressarcir a Previdência todos os anos sobre essa contribuição não feita. Já na Câmara, os deputados rejeitaram um recurso do PSOL para que a reforma da Previdência dos militares fosse votada pelo plenário da Casa. O projeto já foi aprovado em comissão especial e agora foi confirmado o caráter conclusivo da aprovação. Com isso, a proposta, que também reestrutura a carreira militar, vai direto para o Senado. De Brasília, Levi Guimarães. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil. Como é que será que fica o clima nessa quinta-feira no país, hein? A gente descobre agora com a Desirê Brandt. Uma frente fria na costa do Sudeste, áreas de instabilidade no interior do Brasil e calor em algumas regiões. Tudo isso é combustível para a formação de nuvens de chuva. Por isso que hoje tem previsão para pancadas de chuva entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil e também em grande parte da região Norte. No sul do país, a chuva deu uma trégua, mas hoje ela volta e pode ser forte. Isso por causa de novas áreas de instabilidade. A chuva mais pesada pode atingir o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Quanto à temperatura, a máxima hoje fica em torno dos 26 graus em Porto Alegre e 24 graus em Florianópolis. Cuiabá e Palmas com 34 graus e Teresina hoje terá máxima de 36 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura chega aos 31 graus e com pancadas de chuva na capital mineira. Em São Paulo, hoje o sol volta a aparecer algumas vezes, a temperatura chega aos 27 graus e de novo tem previsão para pancadas de chuva. Amanhã, sexta-feira, a chuva aumenta e a temperatura diminui um pouquinho. A máxima prevista para sexta-feira na capital paulista é de 25 graus. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brandt da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, Desirê. O Ministério da Cidadania lançou um programa de atividades físicas e culturais, olha lá, para idosos. Daniel Lian. O governo lançou um programa voltado aos idosos. O Ministério da Cidadania apresentou o Vida Saudável, que faz parte da estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. A iniciativa incentivará a prática esportiva na terceira idade e o desenvolvimento social. A expectativa é que as ações cheguem à marca de 460 municípios, que terão capacitação profissional e kits de materiais para atividades físicas, culturais e de lazer para a população da melhor idade.
Entre outros itens, vão figurar cordas de ginástica, escadas de chão para treinamento funcional e jogos de dominó, xadrez e dama. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lembrou que os idosos vão viver cada vez mais e destacou a necessidade de políticas públicas. Em um momento do ciclo da vida é tão importante o exercício físico quanto para os idosos, né? E é porque é a partir daí que ele mantém a vitalidade, né, dos seus músculos, do seu funcionamento do seu organismo, do cérebro. A adesão ao programa depende da iniciativa das prefeituras, que devem indicar o número de núcleos que pretendem implantar. Durante a cerimônia, que contou com as presenças de diversos ministros, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, protagonizou uma cena inusitada. Ao ser questionada sobre seus planos para curtir a terceira idade, ela não pestanejou e, em tom de brincadeira, disse que vai entrar num aplicativo de relacionamento a fim de procurar um marido. Um senhor na plateia imediatamente se levantou e candidatou-se ao cargo. E vou namorar muito. Por falar nisso, a imprensa me adora. Por falar nisso, eu estou procurando um marido. Estou entrando no Tinder para arranjar um marido. Eu posso, sou uma jovem senhora quase idosa. Aí, ó. Aí. Eu sabia que esse é o meu ano da sorte. Aí, ó. Que alegria. Deixa eu dizer para vocês, é isso que a gente quer. Nós estamos... Pega o currículo dele, assessoria, pega o currículo. O diálogo provocou risos entre os presentes, incluindo os colegas de ministério. Valeu, Daniel. Bem, a pobreza extrema, infelizmente, bateu recorde em 2018. Quem traz as informações para a gente lá do Rio de Janeiro é o Rodrigo Viga. A pobreza extrema bateu recorde no Brasil no ano de 2018. É o que aponta uma pesquisa do IBGE. A síntese de indicadores sociais. Muitas dessas pessoas estão como aquelas ali atrás, vivendo na rua, em situação de total desassistência. De acordo com a síntese, no ano passado, 6,5% da população brasileira estava enquadrada nessa pobreza extrema. Em 2017, o percentual era um pouco menor, 6,4%. Significa dizer que no ano passado nós tínhamos cerca de 13 milhões e meio de brasileiros vivendo na extrema pobreza, mais do que as populações de Bolívia, aqui na América do Sul, e Portugal, na Europa. O Brasil não tem uma linha de pobreza oficial, mas no passado o Banco Mundial criou um parâmetro, uma referência. É considerado extremamente pobre quem vive com menos de $1,90 ao dia. Pelos cálculos aqui do IBGE, aqui do Brasil, são pessoas que no ano passado viviam com até R$145 por mês. O pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, gerente da síntese de indicadores sociais, André Simões, destaca aqui na Jovem Pan algumas medidas que deveriam ser tomadas para que a pobreza extrema possa ser reduzida no Brasil ao longo dos próximos anos. Como é um grupo muito vulnerável e ele não está, digamos assim, com uma propensão tão grande de entrar no mercado de trabalho quanto os outros grupos sociais, né, com rendimentos mais elevados, necessita de cuidados, né, maiores, né, seriam, por exemplo, políticas públicas, políticas de transferência de renda, políticas também de dinamização no mercado de trabalho, para que elas possam ter acesso a uma renda que as tire dessa situação de pobreza. Lembrando que no ano passado, a desigualdade social, medida pelo índice de Gini, também bateu o recorde, atingiu o maior patamar desde 2012, início da pesquisa do IBGE. Os mais ricos ganhavam, em média, cerca de 34 vezes mais do que os 50% mais pobres da população brasileira. A síntese de indicadores sociais mostrou também que no Brasil ainda muita gente na idade entre 24 e 65 anos sem ter concluído o ensino médio, mais do que o dobro da média observada em países da OCDE. Também ainda há muitos brasileiros nem
que nem estudam nem trabalham. A maioria, mulheres, jovens ou que tiveram filhos ou que precisam cuidar das tarefas, dos afazeres domésticos. A internet está quase que universalizada no Brasil, segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, e o acesso está sendo feito cada vez mais via smartphone, via celulares e menos pelos tradicionais laptops e computadores nas residências brasileiras. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Último intervalo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu volto rapidinho, não sai daí não. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. A pergunta é verdade que as mulheres estão mais propensas ao infarto? Não digo mais propensas, elas estão propensas, porque é um mito que mulher não infarta. A mulher acha que ela não infarta. Pois vejam, estudos epidemiológicos mostram que mais de 50% das mulheres infartam sem sintomas. Isso é bastante sério. Ou sintomas atípicos. Então a mulher pode sim infartar. Claro que a incidência de infarto na mulher é maior quando a mulher entra na menopausa. E aí ela se iguala à incidência do homem. Mas como há um mito que a mulher não infarta, o que acontece? Mesmo antes da menopausa, ela se cuida menos, ela se previne menos dos fatores de risco para a doença coronária, que são hipertensão arterial, dieta, exercício, cuidar do diabetes, cuidar do nível de colesterol. Ou seja, como há um mito que a mulher não infarta, ela se cuida menos. E quando acontece o infarto, ele muitas vezes é mais sério até que no homem. Porém, a mulher infarta sim e tem que se cuidar. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Fala galera, tudo bom? Pra quem não conhece aqui, Pedro do Bookster, bem-vindos ao canal. Justamente um dos temas com mais dúvidas, né, que chegam pra mim, que é clássicos. As pessoas, eu acho que quando falam de clássicos, a primeira ideia que vem é aquela ideia de que são livros antigos, que são livros não tão legais. Tem um motivo de serem tão falados e terem um papel especial aí na literatura, porque eles são livros geniais. Dentro desse gênero, né, dessa categoria, você consegue ter uma vasta opção de livros para você escolher. Então, não tem segredo. A questão é como ler clássicos, perder o medo e perder aquela ideia de que são livros chatos e livros antigos. Também acho que não tem idade certa para começar. Cada leitor, eu acho que vai desenvolvendo, vai amadurecendo em momentos diferentes. Então, até a próxima, pessoal. Deixem aqui as dicas de vídeos que vocês querem ver, que a gente grava para vocês. Valeu! Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Adriana Reide e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Começa agora não, né? São 11h33, estamos indo aqui para o nosso Top 10, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter da Jovem Pan e também pela rede Jovem Pan News. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2019, agora são 11h34. Vamos aos principais destaques dessa manhã, o nosso Top 10. Lava Jato. Polícia Federal investiga pagamento de propina para anular a Operação Castelo de Areia e faz buscas em escritório de ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Nova rodada do pré-sal. Governo espera arrecadar até 7 bilhões e 800 milhões de reais em novo leilão de áreas de petróleo. Supremo Tribunal Federal. Julgamento que decidirá se réu pode ser preso após condenação em segunda instância é retomado. Desastre ambiental. Pesquisadores dizem que mancha de óleo apareceu 2 dias antes da passagem de navio grego no Nordeste. FGTS. Saques de até R$500 para não correntistas da Caixa, nascidos em abril e maio, começam nesta sexta-feira. Caso Porteiro. Polícia Federal abre inquérito para investigar depoimento que acusava Jair Bolsonaro sobre a morte da vereadora Marielle Franco. Linha amarela. Pedágio no Rio de Janeiro volta a ser cobrado após decisão da Justiça. Segurança em penitenciárias. Câmara aprova em segundo turno a PEC que cria polícias penais. Espionagem. Governo dos Estados Unidos denuncia ex-funcionários do Twitter por espionar para a Arábia Saudita. Chile. Sebastián Pinheiro é processado por crimes contra a humanidade após violência em protestos. O governo federal revogou o decreto que proibia o avanço da cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Informação com Nani Cox. O governo federal revogou o decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, em vigor desde 2009. A norma proibia o avanço do cultivo em biomas como Amazônia e Pantanal. Segundo o governo, a regra estava defasada após a aprovação do Código Florestal, que trouxe medidas protetivas mais condizentes com a realidade. Para o Ministério da Agricultura, o desenvolvimento de novas tecnologias indicavam que os parâmetros do zoneamento deixaram de ser sustentáveis. A pasta ainda sustenta que as regras barravam investimentos na produção de biocombustíveis provenientes da cana. A decisão do governo federal gerou controvérsia. O pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, diz que os riscos de desmatamento não são substanciais, uma vez que o bioma não é favorável para o cultivo da planta. Para o especialista, no entanto, o fim do zoneamento agroecológico vai comprometer o posicionamento do etanol brasileiro em mercados globais, como, por exemplo, a União Europeia, responsável pela importação de 850 milhões de litros. Já o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Evandro Gussi, entende que o instrumento teve papel importante no passado, mas perdeu a efetividade e passou a fazer parte do arcabouço burocrático brasileiro. Em nota, Gussi afirmou que o Código Florestal e o Renova Bio serão capazes de garantir a proteção do setor. Em audiência na Câmara, o ministro-chefe do GSI, o general Augusto Heleno, descartou o retorno da ditadura no país. Matheus Meirelles. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, garantiu que as Forças Armadas estão completamente vacinadas contra qualquer sintoma de ditadura. O general participou de audiência pública na Câmara para falar sobre o monitoramento aos movimentos sociais. As perguntas e críticas, porém, giraram em torno da fala do deputado Eduardo Bolsonaro na semana passada, de que a resposta em caso de uma radicalização da esquerda poderia vir via um novo AI-5, o ato institucional que marcou a fase mais dura do regime militar. Na ocasião, Augusto Heleno foi criticado por não repudiar a declaração e dizer que, se ele falou, tem de estudar como vai fazer, em entrevista ao Estado de São Paulo. Nesta quarta-feira, o ministro afirmou que o AI-5 foi adotado em um momento histórico diferente e que a Constituição de 1988, criada depois do período militar, impede a criação de mecanismos semelhantes. Em nenhum momento eu me coloquei a favor do AI-5 ou levantei a possibilidade do AI-5 ser utilizado. O AI-5 foi editado numa conjuntura completamente diferente da atual. Durante a sessão, o ministro bateu boca com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Questionado se iria repudiar as declarações de Eduardo Bolsonaro, Augusto Heleno se irritou. Desculpa, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Se o senhor também repudia as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o Deputada, eu não vou repudiar. Eu não vou repudiar porque ele repudiou. Eu não preciso repudiar. Ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, eu não vou falar.
Vai me desculpar, mas não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Augusto Heleno defendeu que em 1964 houve uma contra-revolução e não um golpe militar. Quanto ao governo, o ministro assegurou que o presidente Jair Bolsonaro não planeja a adoção de nenhuma medida de caráter autoritário. Isto aí é uma orquestração descabida em relação ao governo Jair Bolsonaro. Abandone essa orquestração. Abandone essa orquestração. O ministro Augusto Heleno negou ainda que o Gabinete de Segurança Institucional faça monitoramento ou promova interferências em movimentos sociais. Segundo o general, a pasta realiza apenas um acompanhamento das ações. Cidade natal do presidente Jair Bolsonaro pode perder a autonomia. Bolsonaro nasceu em Glicério, município paulista criado há 93 anos e que tem 4.815 moradores, segundo o IBGE. Pelas regras propostas pelo Planalto, o município voltaria a ser distrito de Penápolis, a 25 quilômetros de distância. Mas políticos acham que a proposta governamental não deve passar. Os congressistas têm nos municípios as bases eleitorais e, assim, não aprovariam a iniciativa. O Senado aprova a PEC que torna estupro e feminicídio crimes imprescritíveis. Em acordo entre os senadores, a proposta de emenda constitucional foi aprovada por unanimidade em 2 turnos na mesma sessão, nessa quarta-feira. Na prática, com a imprescritibilidade, o criminoso poderá ser punido mesmo tendo passado muitos anos da data da ocorrência. Por se tratar de uma alteração na Constituição, o texto ainda terá de ser aprovado em 2 turnos pelo plenário da Câmara para então entrar em vigor. CARF mantém imposto de renda sobre valor descontado de aplicação no exterior referente à perda cambial. Devido à variação do dólar, foram descontados R$250 mil de ganho de R$553 mil da aplicação. O investidor alegou que não efetuou o resgate, daí não haveria a incidência de tributação, argumento contestado pela Fazenda. O plenário da 2ª turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se dividiu a respeito, sendo feito o voto de desempate pelo presidente do grupo. 11h42, hora do comentário do nosso correspondente Rodrigo Constantino. Muito bom dia, Constantino. Bom dia. O bolsonarismo tem um claro viés autoritário. Ou melhor, há uma ala bastante próxima do presidente, que inclui seus filhos, que já deu todas as demonstrações de intolerância para com o contraditório. Ela não sabe lidar com críticas, demoniza a imprensa, flerta com frequência com soluções revolucionárias, sente saudades dos tempos do regime militar e alimenta uma militância raivosa que pratica assassinato de reputação nas redes sociais. A presença dessa ala no governo é constante fator de incômodo e já levou muita gente boa, liberal ou conservadora a se afastar de Bolsonaro e se tornar até opositora do presidente. Muitos também desconfiam, por conta desse pessoal, dos reais intuitos de Bolsonaro, que poderia estar apenas usando o liberalismo de Paulo Guedes como um instrumento para um projeto amplo de poder. As reformas seriam, nesse sentido, um mecanismo para liberar recursos, produzir crescimento econômico e sedimentar o clã no poder. Algo como o PT teria feito ali no começo do mandato do Lula. Acho que é um alerta válido e que o seguro morreu de velho. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Todo liberal e conservador deve ser cético e, conhecendo a essência desse núcleo duro do bolsonarismo, já tendo indícios do seu viés autoritário, todo cuidado é pouco. É preciso criticar os excessos, cobrar explicações, não focar apenas no aspecto econômico. Mas também é preciso se ater aos fatos com objetividade. E o que temos até aqui, a realidade é a seguinte: o governo tem seguido numa linha reformista que retira poder e recursos do Estado, do governo federal, o que vai à contramão do que seria razoável num projeto autoritário fascistoide de poder. A palavra-chave do autoritarismo, afinal, é centralização. E isso não bate com descentralização que está sendo proposta pelo governo. Privatizar estatais, negar-se a distribuir cargos a ministros para comprar apoio político, apostar no federalismo como caminho, tudo isso soa estranho a quem quer criar um regime centralizador nas mãos do governante. O PT tinha tal projeto em mente, sabia onde queria chegar e claramente usou a ortodoxia econômica dos primeiros meses como uma tática. Mas logo apelou para o populismo econômico, produzindo um crescimento rápido e insustentável. Até aqui, nada parecido no governo Bolsonaro. Ao contrário, o governo segue no sentido anticíclico, reduzindo gastos e subsídios e dando mais espaço ao setor privado.
E o ambicioso projeto de reforma do Estado, apresentado pelo governo essa semana, mostra bem isso. Uma reestruturação que reduz o poder da União em prol de estados e municípios, que usa gatilhos emergenciais para conter os gastos públicos, congelar salário de servidores. Seria um projeto autoritário muito estranho, declarando guerra ao Deep State, em vez de tentar seduzi-lo, e distribuir poder aos estados e municípios, uma espécie de fascismo descentralizador. Um oxímoro, uma contradição em termos. Imaginar que Bolsonaro está jogando um xadrez 4D de olho lá na frente e usando Guedes e o seu liberalismo de forma pragmática para ganhar tempo, fica parecendo uma teoria um tanto exagerada. Se é esse o caso, trata-se do pior projeto autoritário da história. Faltam 15 para o meio-dia. A China anunciou que deve retirar, junto com os Estados Unidos, as tarifas impostas durante o período da guerra comercial. Vamos lá para Nova York com a Mariana Janjá, como que tem os detalhes. Mariana, trégua na guerra comercial, então é isso? Como é que deve ser essa retirada de tarifas? Bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Grande notícia para os mercados financeiros do mundo todo, né? Esse anúncio foi feito por um porta-voz do Ministério do Comércio da China. Ele disse que essa retirada será gradual, mas não deu mais detalhes, não deu um cronograma mais específico sobre quando e de que forma isso deve acontecer. Esse porta-voz disse também que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China começou com tarifas, então deve terminar também com o cancelamento dessas tarifas. Os dois países devem assinar um acordo comercial ainda neste mês, ainda em novembro. Então, os Estados Unidos já suspenderam tarifas de 30% sobre produtos importados da China que teriam entrado em vigor no mês passado, em outubro. E agora a expectativa é de que o governo norte-americano suspenda também mais tarifas sobre produtos importados chineses, sobre 156 bilhões de dólares, na verdade, em produtos importados da China que estão previstas para dezembro. Aí seriam produtos eletrônicos de maneira geral, né? Então, computadores, celulares, brinquedos, enfim. Agora, os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre essa retirada de tarifas de ambos os lados, sobre esse anúncio do governo chinês. E a gente lembra também que a China se comprometeu a comprar mais produtos agrícolas aqui dos Estados Unidos, né? Inclusive, a agência de notícias estatal chinesa divulgou que o Ministério da Agricultura lá na China estaria considerando retirar a restrição sobre a importação de carnes de aves aqui dos Estados Unidos, que foi banida em 2015 por causa de um surto de gripe aviária. Então é um anúncio, né? São anúncios, na verdade, que devem mexer bastante com a economia ao longo desta quinta-feira, a economia do mundo todo. E eu continuo, é claro, acompanhando tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. A gente fica em contato. Obrigada, Mariana. E de volta aqui ao Brasil, em meio à apresentação do novo pacote de medidas econômicas, o Ministério da Economia apresentou o plano de privatização da Eletrobras. O projeto, no entanto, não é bem visto no Senado. Destaque de Camila Yunis. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta quarta-feira que a casa apresenta grande resistência à privatização da Eletrobras. Segundo ele, a proposta corre risco de chegar derrotada no Senado. Alcolumbre disse que se houver 50 parlamentares contrários, a matéria pode nem ser pautada. Ele ainda lembrou que já tinha dito ao governo sobre a possibilidade de fracasso na casa, já que muitos senadores se manifestaram de forma negativa à privatização. Na reunião que eu tive e que eu informei para o governo, foi uma reunião da bancada do Norte e do Nordeste. Nós tínhamos 50 senadores. A manifestação de vários senadores dos 50, no sentido de serem contrários a essa privatização, capitalização da Eletronorte, eu externei. O governo quis mandar, então agora vai ser o debate. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei que viabiliza a privatização da Eletrobras. A proposta já foi encaminhada para aprovação da Câmara dos Deputados e deverá seguir para o Senado. A União espera arrecadar 16 bilhões e 200 milhões de reais com a privatização da estatal. O texto estabelece que a União ficará com menos de 50% da empresa e não prevê mais as ações especiais com poder de veto, as chamadas Golden Share. Em São Paulo, a Prefeitura publicou nesta quinta-feira o edital do projeto de concessão do Autódromo de Interlagos. A informação completa com a Marcela Lorenzeto.
A Prefeitura de São Paulo publicou hoje o edital para concessão à iniciativa privada do Complexo Interlagos, composto pelo Autódromo José Carlos Passe e pelo Cartódromo Ayrton Senna. Empresas brasileiras e do exterior poderão participar. Inicialmente, o valor da outorga fixa era de pouco mais de 300 milhões de reais. Após avaliação por técnicos da Prefeitura, esse valor caiu para quase 199 milhões. A gestão Bruno Covas diz que a mudança era a melhor opção e que os valores serão diluídos ao longo da concessão, com o aumento da porcentagem da outorga variável. A concessão é de 35 anos e durante esse período a Prefeitura estima que vai arrecadar quase R$1 bilhão. A vencedora poderá explorar a área com a construção de empreendimentos como hotel e shopping, mas o automobilismo segue sendo a prioridade. A modernização e a recuperação de todo o complexo é obrigatória. O secretário executivo de Desestatização e Parcerias, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, afirma que o público poderá avaliar se a empresa está cumprindo o contrato. No sistema de desempenho, uma parte importante dessa avaliação diz respeito à satisfação de quem vai ao autódromo. Um dos objetivos da Prefeitura é garantir a permanência do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em São Paulo. De acordo com o secretário de Turismo, Orlando Faria, não há mudanças nas tratativas para a realização dos eventos nos próximos anos. Não tivemos intercorrências. Estamos num processo natural de negociação. Tivemos diversas reuniões com o promotor local. A FIA costuma publicar o calendário de 21, provavelmente junho, julho do ano que vem, certo? Então, um bom time para a gente fechar esse acordo seria março, abril do ano que vem. Tá? Então, estamos no ritmo normal de negociação. Ainda internado para tratar um câncer, o prefeito Bruno Covas defende a importância da concessão do autódromo. E é mais um passo importante para que a gente possa garantir a continuidade do Grande Prêmio aqui na cidade de São Paulo. As empresas interessadas têm até 60 dias para apresentar as propostas. A abertura dos envelopes ocorre no dia 8 de janeiro. A expectativa é de que o contrato seja assinado em março do ano que vem. E a partir de hoje, os taxistas de São Paulo vão poder cobrar bandeira 3 na saída de grandes eventos. Vitor Moraes. A partir de hoje, os taxistas têm a opção de cobrar mais caro para levar os clientes em shows, feiras, congressos e grandes eventos. Uma corrida que daria R$20 na bandeira 2, na bandeira 3 vai sair por R$ 24,50. Apesar da prefeitura alegar que o número foi um pedido dos próprios taxistas, seu Valdomiro exerce a profissão desde 1974. Ele diz que não vai cobrar nenhum centavo a mais para não perder os seus clientes. Eu acho que é uma papagaiada. Por quê? Porque não é necessário. O que eles têm de dar é um poder para a gente poder trabalhar sossegado. Vai ficar mais difícil de pegar passageiro. Já não tem passageiro. E o poder aquisitivo do povo está lá embaixo, né? Ninguém está trabalhando. O que você acha que deveria ser feito? Eu acho que o táxi devia ser um pouco mais barato até, com o carro ser mais barato, a combustível mais barato. E o povão daí pegava mais, porque o povão também não tem dinheiro para pegar táxi. Ele não tá podendo pegar Uber. Que dirá o táxi. Que dirá o táxi. Dona Sônia só anda de carro por São Paulo, mas quando não dá e tem muito trânsito, ela prefere o uso do aplicativo. Da Penha, na minha casa, dá uns R$15. De Uber não chega nem a 8. Então a pessoa vai optar sempre por pegar um Uber. Na bandeira 3, o taxista é obrigado, de acordo com a prefeitura, a avisar o passageiro antes da corrida sobre o preço que é mais salgado. E daí, o cliente decide se quer fazer a viagem ou não. O Ministério da Educação planeja melhorar a avaliação das universidades privadas que aceitarem alunos da rede pública. Destaque de Marcelo Matos. Olá. O Ministério da Educação irá conceder bônus de avaliação às instituições particulares de ensino superior que atenderem os alunos da rede pública. O programa Educação em Prática engloba faculdades com boa avaliação, mas os indicadores ainda não foram apresentados. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, descarta um mecanismo para elevar notas
das particulares, mas abrigar estudantes e atender à reforma do ensino médio. É trazer o jovem para dentro da faculdade. Não esperar ele passar pela avaliação para depois ele conhecer como é o sistema educacional. E isso, junto com essa aproximação, que as universidades não sejam torres e as faculdades não sejam torres de marfim, a sociedade está junto delas, aproveitar a capacidade ociosa, que muitas vezes você vê no período da tarde, e complementar a formação desse jovem do ensino médio, complementar às vezes do Fundamental 2, mas principalmente ensino médio, complementar com laboratórios, outras atividades que hoje simplesmente você vê todo o equipamento não sendo utilizado adequadamente. Evidentemente, as universidades e faculdades que voluntariamente aderirem mostram uma proximidade maior com a sociedade, com os jovens, com o futuro, e corretamente elas também têm que ser bem avaliadas por isso. Abraham Weintraub ressalta que a lei que regula a avaliação permite que ações de responsabilidade social sejam analisadas na forma de incentivos à educação. Mulher criada pelo sequestrador como filha só descobre a verdade aos 46 anos. Isso em Cariacica, no Espírito Santo. Simone Garcia foi sequestrada aos 2 anos de idade em Tanabi, interior paulista. Só depois da morte do suposto pai, diante de falhas na narrativa dele sobre a família e dos maus tratos que sofreu, começou a busca pelas próprias origens. A madrasta contou que o marido havia morado em Tanabi, dando pistas então a Simone para buscar a mãe biológica. Prefeitura de Nova York aprova a autorização de carro totalmente elétrico como táxi. Trata-se do Tesla Model 3, que se somará à longa lista de híbridos que circulam como táxis nas ruas da cidade. O sedã, de fabricação norte-americana, já circula como carro de aluguel em outras cidades, como Amsterdã. A Holanda tem uma das maiores frotas do veículo elétrico no mundo. Brasil e Paraguai devem chegar a acordo sobre venda da energia excedente da usina binacional de Itaipu, isso ainda nesse mês. O diretor-geral da parte brasileira da hidrelétrica, general Joaquim Silva Luna, prevê uma negociação rápida. O acordo deve definir as condições de fornecimento ao Brasil da energia não usada pelo Paraguai para os próximos anos. O acordo anterior foi considerado lesivo pela oposição paraguaia, que ameaçou abrir processo de impeachment contra o presidente do país, Mário Abdo Benítez. Vamos ao vivo com a Nicole Fusco, que está acompanhando notícias do governador Dória. É isso, Nicole, bom dia para você. Quais informações você traz para o Jornal da Manhã, segunda edição? Agora estou sem o retorno de áudio da Nicole. Não estou ouvindo. Agora sim. Vamos lá. Porque o governo lançou hoje, deu a notícia hoje de 3 iniciativas para implementar a tecnologia em pequenas e médias empresas aqui do estado de São Paulo. Essa iniciativa faz parte do CIT, que é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que tem como objetivo transformar aqui o estado de São Paulo no Vale do Silício brasileiro. Essas iniciativas foram anunciadas dentro da primeira etapa do CIT, que vai ocorrer dentro do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e essas iniciativas foram os anúncios de 2 empresas, a Biovet, que é especializada em saúde animal, e também no Instituto Butantan, que vai criar uma planta dentro do IPT de inteligência artificial. Também foi anunciado o Centro da 4ª Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica. Ele tem como objetivo a regulação das aplicações de tecnologia. Por exemplo, os drones, esse foi um exemplo até dado durante a coletiva de imprensa. Os drones são usados hoje na segurança pública, mas não há uma regulamentação para os drones privados. Então é isso que esse centro de tecnologia vai tentar resolver, vai tentar regulamentar. E por último, a formação metodológica de pequenas e médias empresas, nesse primeiro projeto piloto que deve ser concluído até dezembro. 130 empresas fazem parte deste projeto, mas até 2021 o objetivo é que ele se estenda para 2.000 empresas. Então o governo de São Paulo hoje lançou aí essas iniciativas dentro do CIT, o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, para ajudar as pequenas
pequenas e médias empresas a competirem dentro desse mercado tecnológico e não só as grandes empresas que têm aí mais recursos e mais infraestrutura também, Adriana. Olha, ela trouxe informações para a gente ao vivo sobre o governador João Dória, que anunciou agora pela manhã no Palácio dos Bandeirantes iniciativas, então, para inserir pequenas e médias empresas no cenário internacional. Valeu a companhia, ponto final na edição de hoje do Jornal da Manhã, segunda edição. Você fica com muito futebol agora com o Camisa 10. Eu volto amanhã, você sabe, já às 10 da manhã. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau. Jovem Pan News. Jovem Pan.